Muitas vezes nós romantizamos as guerras, os conflitos, as batalhas sangrentas, as batalhas grandiosas, e a gente acaba romantizando os louros da vitória que ficam para os líderes e ficam para os generais de alta patente. Mas mesmo do lado vencedor, há aquelas pessoas que perdem, que são na verdade os soldados, que muitas vezes têm feridas e têm grandes sequelas, não apenas físicas, mas mentais, sequelas que batem fundo na alma e nunca mais se recuperam disso. Vivem uma eterna batalha sobre como viver depois de ver e presenciar tantos horrores. Eu vou apresentar para vocês hoje a história de uma canção de uma banda incrível, maravilhosa, chamada Alice in Chains, banda fantástica do grunge. E a canção de hoje foi escrita por um filho para o pai. Um filho que simplesmente resolveu contar, na visão dele, os horrores da guerra que o pai sofreu na guerra do Vietnã. O nome dessa música é Rooster. Acompanhem comigo. E não se esqueça, esse é o Cambada Roqueira. Eu sou Will Júnior. Be happy, guys. E aí, cambada, como vocês estão? Aqui é meu Júnior, Cambada Roqueira. Não se esqueça, curta, compartilhe, se inscreve no canal, dê aquela força pra gente e dê as suas sugestões para mais canções de rock and roll que você quer que estejam aqui contadas por mim, a história, as inspirações e tudo mais. Hoje nós vamos falar de uma música sensacional do álbum Dirt, do Alice in Chains, uma música espetacular chamada Rooster. O álbum foi lançado em setembro de 1992 e essa música se tornou single do álbum em março de 1993. A composição dela começa na época em que o Alice in Chains entrou em estúdio para poder escolher e gravar algumas faixas para um filme também de 1992 chamado Singles. A música que acabou entrando nessa trilha sonora foi Woods, mas Rooster já começou a ser composta, né? E há inclusive uma demo que foi gravada na época das sessões de gravações do Singles. Daí, com o passar de alguns meses, essa música foi sendo melhor trabalhada e começou a voltar a ser produzida na época das gravações do segundo disco do Alice in Chains, já mencionado, Dirt. No caso, esta demo, né, foi produzida entre os meses de março e maio de 92. Tá? Mas a canção já estava começando a ser idealizada por Jerry Cantrell, o guitarrista do Alice in Chains, já no ano anterior, enquanto ele morava por algum tempo na casa do lendário vocalista do Soundgarden, Chris Cornell. E no caso, sobre o que fala Rooster. Rooster fala sobre a visão que o filho, Jerry Cantrell, tinha do seu pai, também se chamava Jerry, então a gente vai citá-lo como Jerry pai, ok? A partir de agora, sobre tudo que o pai passou na guerra do Vietnã. O Jerry pai, né, serviu o exército americano durante este conflito, mas por incrível que pareça, depois que ele voltou para casa, ele não falava mais sobre esse tipo de coisa, ele não dava detalhes sobre o que ele presenciou na guerra do Vietnã. Criou-se um trauma muito grande a ponto de isso abalar os familiares em volta do Jerry pai, que se tornou provavelmente uma pessoa muito agressiva, uma pessoa que sofreu realmente com problemas, com sequelas psicológicas. Isso afetou a todos e, claro, afetou também ao filho, Jerry, que mais tarde seria o guitarrista do Alice in Chains. Nesse período, no caso, o Jerry Cantrell saiu de casa, foi morar com os avós em Washington, né? Mas mesmo assim aguçava a curiosidade do porquê o pai não falava sobre isso. E ele queria muito saber, ele queria que o pai compartilhasse essas lembranças com ele, que se abrisse. Mas não era fácil. O pai não realmente, ficava relutante em falar sobre as agruras da guerra do Vietnã. Por isso, Jerry resolveu escrever uma letra, né? Jerry Cantrell, o filho, resolveu escrever uma letra, né, sobre o que ele imaginava que o pai havia passado
na guerra. Fez toda a letra, colocou todo o seu sentimento, colocou tudo aquilo que ele imaginava, né, que passava pela sua imaginação sobre os horrores da guerra, né? E depois de um tempo ele acabou mostrando a letra, né, e cantarolou assim mais ou menos a melodia do que viria a ser Rooster para o pai dele. E perguntou ao pai se ele tinha chegado perto daquilo que o pai tinha presenciado. E o pai respondeu dizendo: sim, você chegou muito, muito perto de todo o sentimento que eu tenho em relação a tudo isso. Quando a banda lança Dirt, né, que é um descasso do Alice in Chains, né, assim, supera o primeiro álbum, que já é maravilhoso, Facelift, no caso, Alice in Chains fez alguns shows em lugares pequenos, né, e num deles, num clube, né, abrindo um show para Iggy Pop, né, o pai do Jerry Cantrell, né, o Jerry Pai, estava presente. E na hora da execução desta música, o filho, Jerry Cantrell, lá do palco, percebeu o pai encostado num lugar, o pai usava um chapéu de cowboy, e no momento que começa a música, ela começa a ser cantada maravilhosamente, né, pelo Layne Staley, né, pelo falecido Layne Staley. O pai levanta o chapéu e ouve com atenção a música, e no final, né, o Jerry conta que percebe as lágrimas, né, brotando do rosto do pai, emocionado com cada palavra ali dita, com aquele todo o sentimento traduzido numa canção espetacular, maravilhosa. Ficou muito orgulhoso do filho dele. Tanto que em shows posteriores do Alice in Chains, né, durante alguns anos ainda se passaram, e o pai, Jerry Pai, era convidado pela banda a entrar no palco durante a execução da música Rooster, né, de tão marcante que ficou essa canção. Bom, e o que significa Rooster? Bom, uma tradução livre, Rooster significa galo, né? E por que o nome da canção é Rooster? Há duas explicações. A primeira, que é a, digamos assim, a aceita, é que era um apelido que o avô do Jerry Cantrell, ok, pai do Jerry Pai, né, tinha dado ao filho, porque diz que quando o Jerry Pai, novinho, ficava nervosinho e tudo mais, o cabelo dele ficava arrepiado, um topete parecendo uma crista de galo, né? Então por isso o apelido do pai, né, do Jerry Pai, Rooster. E assim ele era conhecido ali também pela galera do exército. Outra explicação também, essa não tão oficial, mas que diz que os Vietcongs tratavam os soldados americanos como roosters, os galos, né? Um apelido, digamos assim, pejorativo, já que o símbolo dos Estados Unidos é a águia americana, mas os Vietcongs rebaixavam de águia para rooster, os galos. O videoclipe da música foi dirigido por Mark Pellington, um grande cineasta, né? E ele fez a direção do clipe, e logo na introdução, mais ou menos no primeiro minuto do clipe, nós temos o trecho de uma entrevista que o Jerry Pai deu ao Mark Pellington. E até para surpresa do filho, Jerry Cantrell, o pai, durante 45 minutos, falou sobre todos os acontecimentos, né, que o afetaram na guerra, né? Citando que viu muitos amigos dele morrerem na frente dele durante as batalhas, durante os combates, né? E aí, né, esse primeiro minuto, você vê ali o Cantrell pai, né, aparecendo, né? E aí durante o clipe você vê ele aparecendo de vez em quando em algumas cenas. É um clipe incrível, maravilhoso, onde eles recriaram mais ou menos o cenário da guerra, os horrores da guerra, e também tem, né, foram inseridas assim cenas reais do conflito da guerra do Vietnã. Um clipe assim muito tocante, um clipe assim muito reflexivo, né, para aquelas pessoas que ainda romantizam a guerra como se fosse algo incrível, maravilhoso, e que na verdade tem seríssimas sequelas, principalmente para quem está na linha de frente. E é isso, pessoal. Essa foi a história de hoje, o Rooster, Alice in Chains. Música incrível, maravilhosa. Vai lá e confere lá no seu streaming, lá no álbum Dirt, de 1992. Álbum memorável, espetacular. E é isso, ficamos por aqui.
Mande suas sugestões para mais histórias, para mais canções de rock que vocês querem saber a história, as inspirações e tudo mais. Eu sou o Mil Júnior, esse é o Cambada Roqueira e é isso aí, galera. Stay happy!